Debate da Band para o Rio de Janeiro foi um verdadeiro massacre para Bolsonaro, porque ficou claro que Alexandre Ramagem não tem a mínima condição de enfrentar Eduardo Paes. Essa é uma derrota pessoal de Bolsonaro, porque lá é o reduto político do ex-presidente. E o Rio de Janeiro, como nós estamos falando, é a campanha mais importante para 2024, porque Bolsonaro vai ter a sua derrota mais dolorida. Nem o Silas Malafaia tá apoiando o Alexandre Ramagem, uma traição descarada para o Bolsonaro. E qual é daquela boca do Alexandre Ramagem? Torta, estilo Marcel Van Hatten? Por que esses extremistas de direita ficam com a boca torta assim? Será que é tanto ódio que bate um vento e paralisa a boca? É uma coisa esquisitíssima. Não tenha ódio ou você vai ficar com a boca do Ramagem. Mas você vai colocar nos comentários quem que vai ser o futuro prefeito do Rio de Janeiro. Eduardo Paes vai vencer no primeiro ou no segundo turno? É uma derrota pessoal de Bolsonaro? Gostou do massacre que o Ramagem levou? Então like no vídeo e se inscreva no canal. Eu falo pra vocês desde muito antes da campanha começar que o Rio de Janeiro é um local importante para esse contexto político atual. Na verdade, a campanha municipal do Rio é a mais importante que nós temos que observar, porque ali é o reduto político de Bolsonaro. Bolsonaro poderia ter escolhido qualquer outro candidato, mas ele optou por Alexandre Ramagem. E eu gaguejei. Por quê? Porque Ramagem é fraco. É fraco. Nem as minhas palavras saem forte para falar de Alexandre Ramagem, porque ele é um candidato inexistente, fraquíssimo. Isso ficou claro no debate do Rio. Bolsonaro poderia ter escolhido qualquer outro candidato, ou poderia ter evitado entrar na disputa, porque Eduardo Paes é o amplo favorito e todo mundo sabe que qualquer candidato que enfrentar o Eduardo Paes tem que ser muito, mas muito preparado. O que não é o caso do Ramagem, que nem empolgando o Bolsonaro ele estava. Só que agora, depois de todo o caso de Amin Paralela, não tem como o Bolsonaro abandonar o Alexandre Ramagem. Tem que ir com o Ramagem até o fim, tem que amargar uma derrota pessoal no Rio de Janeiro e vai mostrar que o capital político mingou, murchou, não existe mais. O capital político de Bolsonaro. E Bolsonaro vai sofrer derrotas em São Paulo, porque a vitória de Ricardo Nunes no segundo turno escondendo Bolsonaro é uma derrota do ex-presidente, e também em Belo Horizonte, porque o Bruno Engler, candidato do PL, vai perder. Então assim, tudo caminha para um verdadeiro desastre para Bolsonaro em 2024, como foi o debate da Band para o Alexandre Ramagem. O debate da Band ele foi bem menos animado do que o debate em São Paulo. Claro, São Paulo tinha Datena, Pablo Marçal, figuras bastante pitorescas que, claro, garantem a nossa diversão acompanhando os debates, porque eu gosto de acompanhar debate. Você gosta? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. O Eduardo Paes é o atual prefeito do Rio de Janeiro e ele está buscando o seu quarto mandato. E ele é muito articulado. Eduardo Paes, ele é aquele carioca playboy, é o Dudu ostentação. Então pra você ir pro embate com o Dudu ostentação, que gosta de um pagode, que vai com a camisa do Vasco na reunião com o Flamengo, você tem que ser muito malaco, mas muito malandro. Malandro no bom sentido. E malandragem, no bom sentido, é algo que o Ramagem não tem. Talvez ele tenha no mau sentido. No mau sentido ele tem, porque a gente viu o caso da Bem Paralela. Agora, não tem como enfrentar o Eduardo Paes. Falta preparo para o Ramagem, como faltou para os outros candidatos. Foram fracos. Então, pessoal, não dá para tirar a vitória do Eduardo Paes. É muito, muito difícil. Na verdade, eu vou falar, é impossível. O desempenho do Ramagem foi fraquíssimo. Ele tentou se colocar como sendo o bolsonarista light, enquanto o Rodrigo Amorim, que é o outro Bazé, aquele que rasgou a placa da Marielle, se mostrou bolsonarista radical. Eu vou atacar o Tarcísio Mota do PSOL, eu vou atacar o Eduardo Paes. Cara, o Eduardo Paes nem se importou com os ataques do Rodrigo Amorim. Nem se importou. O cara tava lá falando, ele derrubou o copo. O Eduardo Paes, depois procura se ele derrubou o copo d'água, acho que molhou tudo lá. Aí depois ele foi pegar, derrubou de novo. Aí ele ficou rindo, tirou sarro da cara do Rodrigo Amorim. E o Ramagem, com aquela boca torta, estranha. Eu não sabia que ele tinha aquela boca torta. Por quê? Por quê? Eu só olhava pra ele e falava assim, tá virando o Van Hatten. Tá virando o Marcel Van Hatten, que tem a boca torta. É um cacuete horrível, que ele fala direito, fala com a boca certa. Que coisa! Mas assim, ele tentou se atrelar ao Bolsonaro, o Alexandre Ramagem, porque ele acredita que ele possa crescer nas pesquisas. Só que o Bolsonaro tem um teto. Tem um teto. Então vamos ver se essa estratégia do Ramagem vai dar certo, porque empolgar, ele não empolga. E quanto mais atrelado ele estiver a Bolsonaro, maior vai ser a derrota do ex-presidente. Agora, que o Ramagem não empolga, todo mundo sabe. O Silas Malafaia, que é o mais bolsonarista de todos os bolsonaristas, pelo menos ele quer se colocar dessa forma, que fala aquilo que Bolsonaro não pode falar,
que ataca, que desafia o Alexandre de Moraes. Só falta ele falar que ele vai colocar a peruca estilo André Mendonça no Alexandre de Moraes. Só falta ele falar isso. Ele, que é todo empafioso ou empafatoso, não declarou apoio ao Ramagem. O cara traiu o Bolsonaro na cara dura, né? Só faltou a Michelle passar a mão no popote do Silas Malafaia pra traição ficar completa. Mas imagina essa cena. O popote do Silas Malafaia. Ele que não deve malhar, ele não malha, né? Ele não puxa ferro, deve estar todo pelancudo, deve ter um popote caído, cheio de buraco, nem pra ele fazer um 4 apoios, um leg press, um agachamento Smith, ele não tem cara de que faz exercício, o Silas Malafaia, então ele fica aí todo flácido, que nem a Michelle vai querer passar a mão no popote dele, né? Como o Jorginho Melo passou a mão no popote da Michelle Bolsonaro. O que é uma traição do Malafaia não apoiar o Alexandre Ramagem. Ah, eu vou apoiar no segundo turno, nem vai ter segundo turno. Ele não quer ficar mal na fita com o prefeito que vai vencer. Só que sem o apoio do Silas Malafaia, vai ficar difícil pro Ramagem, né? Porque ele quer se atrelar ao Bolsonaro e o Malafaia dando a bênção, ficaria mais fácil. Pelo menos existe um alento nisso tudo. Que o Carlos Bolsonaro finalmente resolveu entrar na campanha do Alexandre Ramagem. Um alívio para o PL. Porque o Ramagem, ele tava... O Ramagem não, o Carluxo, né? Ele tava muito reticente. Ele não tava querendo entrar, tava fazendo charme, tava fazendo beicinho. Não vou, não vou, não vou. E aí ele começou a participar das peças publicitárias, começou a dar uns pitequinhos aqui a colar a respeito da comunicação e a participar dos eventos do Alexandre Ramagem e também de outros candidatos à Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então o Carlos agora ele entrou de vez na campanha. O Carlos entrou, mas quem queria ter saído é o Bolsonaro. Porque é constrangedor para o Bolsonaro ter que apoiar o Alexandre Ramagem. É constrangedor, pô. O cara grava o Bolsonaro na cara dura, nas escondidas, né? E aí, mesmo depois de tudo isso, o Bolsonaro tem que aguentar isso do Ramagem, com medo de sofrer uma delação premiada. É um covardão, cara. O Bolsonaro, o melhor apelido pra ele é corno manso. Corno manso. Pô, quando ele ficou sabendo do gravação, ele ficou revoltado. Falou que não ia gravar peça publicitária, não vou fazer nada. Aí passou 2, 3 horas, o Valdemar Costa Neto deu um chega pra lá no Bolsonaro, o Bolsonaro... vou esperar o contexto da gravação. Que contexto? Você foi gravado sem o seu consentimento por um aliado. Que outras gravações o Ramagem não tem? Mas o Bolsonaro teve que se submeter, porque ele teme que Alexandre Ramagem seja um novo Mauro Cid. Se Bolsonaro pudesse, ele teria rifado a candidatura do Ramagem, teria colocado o Eduardo Pazuello, ou teria retirado a candidatura do PL e teria apoiado outro candidato. Poderia fazer isso. Mas o medo de Bolsonaro de ter um novo Eduardo Pazuello com delações, gravações, documentos, como a gente viu que o Ramagem tem um monte de documentos secretos a respeito do Bolsonaro, é claro que ele recuou, ficou com medo e não quis melindrar o Alexandre Ramagem, né? Porque a Ramagem ia ficar com a boca mais torta ainda. Ele ficar com a boca aqui. Tô indignado com aquela boca do Ramagem, mais do que a boca do Van Hatten. Por que ele não consegue? Ele não tem paralisia facial. Se ele tiver paralisia facial, eu faço uma retratação aqui, mas ele não tem paralisia facial. É cacuete. Ele não consegue falar com a boca reta. Por que ele torce a boca pra falar igual o Van Hatten?